E aí galera, tudo bem? Ficou uma questão ainda para resolver de mecânica clássica, tá? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, tá? E não deixe de dar o joinha aí no vídeo. Então vamos para a questão. A questão é a seguinte: um barco cuja velocidade inicial é v0 é desacelerado por uma força de atrito F igual a menos b vezes E elevado a 3v. Lembrando que essa questão aqui, ela é uma questão adaptada, tá? Lá na questão do livro mesmo, no lugar desse 3, você vai ter um alfa, tá bem? Na letra A é pedido que, para determinar o seu movimento, né? A gente vai determinar esse movimento encontrando aí a função da posição e a função da velocidade. E a partir dessas funções que a gente encontrar, nós vamos determinar o tempo e a distância necessária para o barco parar, na letra B. Então, aqui na questão, foi dado para a gente a função da força, né, de atrito, menos B vezes E elevado a 3V. Tá bem? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou chamar esse V de V', tá? Porque futuramente a gente vai substituir ele por V mesmo, então, só para diferenciar, eu vou chamar de V'. Eu sei que a força, pela segunda lei de Newton, é dado pela massa multiplicado pela aceleração. A aceleração, ela pode ser dada da seguinte forma: massa vezes dv dt. Repete o resto da equação, tá? O que é que eu vou fazer agora? Esse m aqui, tá? Eu vou tentar jogar ele para o outro lado. Tá bem? Como é que eu faço isso? Divido, né, toda a equação por 1 sobre m. Então, como é que vai ficar desse lado? Vai ficar apenas dv dt igual a menos b sobre m é elevado a 3v'. Aqui, pessoal, eu vou, multiplicar desse lado por dt e aqui desse lado também. Com isso, eu vou ficar apenas com dv. Então, essa equação se torna dv dt igual a menos b sobre m multiplicado por E, né, elevado a 3v' dt. O dt ele foi embora, tá? Então a gente vai apagar aqui. Eu vou isolar o dt, porque eu quero encontrar primeiramente a função, tá, do tempo em relação à minha velocidade, certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, né? Eu vou multiplicar toda a equação por 1 sobre E elevado a 3v'. Bem, vou fazer essa multiplicação aqui por toda a equação, nos dois membros, tá bem? Como é que vai ficar agora? Trazendo aqui para cima, vai ficar dv sobre E elevado a 3v' igual a menos b sobre m dt. Agora, para isolar o dt, primeiramente eu vou inverter aqui os membros da equação. Vai ficar menos b sobre m dt igual a dv sobre E elevado a 3v'. Nesse momento, eu vou integrar dos dois lados, tá? Integrar desse lado aqui também. Essa integral aqui eu vou colocar ela de 0 a t. E desse outro lado eu vou integrar de v0 até v. Então, integrando esse membro aqui da equação, esse menos b sobre m é uma constante, ele sai para fora aqui da integral. Então, vai ficar menos b sobre m. Né? Então, a integral de dt vai ficar apenas t de 0 a t. São os limites aqui da minha integração. Tá? Então, isso aqui fica igual, integrando aqui essa função, dv sobre E elevado a 3v, eu vou ter o seguinte, tá? Esse E elevado a 3v' é a mesma coisa, né, de E elevado a menos 3v. Como é a integral do número de olha aqui, né, o E, o que é que vai acontecer? Ele vai se repetir, E elevado a menos 3v', e eu vou fazer a integral aqui de dentro, tá? Porque
como se eu estivesse usando a regra da cadeia para as integrais. Então ficaria aqui dividido por 3 e o sinal de menos aqui, né? E o sinal de menos aqui. Então a integral disso daqui, ó, vai ser esse resultado e os limites de integração vai ser de V0 até V. Tá bem? Então vamos lá. T de 0 a t vai ficar só o t, porque como é 0, né, eu zero esse termo aqui, ó. Então vai ser b sobre m vezes t igual. Então eu terei aqui desse lado, colocando os limites de integração, ó, substituindo aqui o maior, né, menos e elevado a menos 3v, tá, dividido por 3, mais, por que mais? Porque tem um menos aqui da equação, né, com o menos que ficou aqui do resultado integral, resulta aqui no mais. Então vai ficar e elevado a menos 3v0, dividido aqui, ó, por 3 também. Então agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. b sobre m vezes t igual. Multiplicando também aqui por menos 1, aqui fica positivo, né? Então vai ficar e elevado a menos 3v sobre 3 menos, esse mais com esse menos do menos 1 aqui, ó, vai ficar e elevado a menos 3v0. Agora eu vou isolar aqui o t, certo? Então o tempo vai ficar igual, passando aqui para o outro lado, esse termo b sobre m. Então vai ficar m sobre b, multiplicado aqui, ó, por e elevado a menos 3v menos e elevado a menos 3v0. E como eu tenho aqui o denominador, né, igual nesses dois termos, eu coloco todo mundo aqui, ó, sobre 3. Tá? Esse 1 sobre 3 ele pode sair aqui em evidência. Então a função aqui do tempo é o seguinte, ó, em relação à velocidade, vai ficar tempo igual. Tá? Então nós já estamos começando a terminar o movimento, né? Nós já temos aqui a equação do tempo. Com essa equação já dá para resolver um dos itens ali da letra B, que é o tempo em que o barco vai parar. Então, como é que vai ficar esse tempo? Vou só destacar aqui essa equação. Então, o tempo que o barco vai parar, vou chamar de TP, vai ser igual. Aí o que é que você imagina? Quando o barco parar, a velocidade final será igual a 0. Então, o que é que a gente vai fazer para encontrar esse tempo em que o barco para? Onde tem V, né, que é o V final, nós vamos substituir por 0. Tá? Então vai ficar o seguinte, ó, m sobre 3b multiplicado aqui, ó, por e elevado a menos 3 vezes 0 menos e elevado a menos 3v0. Então fecha aqui o parêntese. Então agora ficou simples, né? Então, repete aqui o m sobre 3b. Esse menos 3 vezes 0 vai dar 0. Então esse número elevado a 0, né, vai ser igual a 1. Então, multiplicado aqui por 1. E repete o outro termo, tá? É elevado a menos 3v0. Pronto, pessoal. Então, nós encontramos aqui o tempo em que o barco, né, vai parar. Então, fica esse resultado aqui. Então, já é respondido, então, um dos itens ali, né, da letra B. Pronto. Agora, a gente vai tentar encontrar a distância necessária, né, que o barco precisa para que ele possa parar. Para que eu encontre essa distância necessária, que ele pare, né, é preciso inicialmente encontrar a função para a posição. Vamos utilizar a equação 1 que nós encontramos anteriormente, a equação do tempo, tá? Só que a gente vai fazer algumas modificações nela. Então vamos escrever aqui, tempo é igual a m sobre 3b, multiplicado ali e elevado a menos 3v, menos e elevado a menos 3v0. Tá? Então, o que é que eu posso fazer agora? Eu vou pegar todo esse termo e retornar lá para o outro membro da equação. Tá? Então, vai ficar 3bt, trazendo esse termo para o outro lado, ó, sobre m, igual a e elevado a menos 3v, menos e elevado a menos 3v0. Eu vou isolar
esse E elevado a menos 3V. Primeiro de tudo, eu vou inverter os membros, tá? Como é igualdade, não altera nada. Então, ó, invertendo aqui os membros, eu tenho que E elevado a menos 3V menos E elevado a menos 3V0 vai ser igual a 3BT sobre M. Tá? Agora, esse termo aqui, tá, eu vou jogar ele para o outro lado. Ó. Então, E elevado a menos 3V vai ficar igual a 3BT sobre M, mais E elevado a menos 3V0. Guardou isso aí? Então, agora, galera, eu vou usar uma pequena propriedade, tá? Que é a propriedade dos logaritmos. Eu vou fazer isso aqui dos dois lados da equação. Então, vai ficar aqui, ó, menos 3V igual ao logaritmo de 3BT sobre M mais E elevado a menos 3V. Tá bem? Então, eu fiz o que eu queria exatamente, né? Que era isolar o V. Basta agora eu dividir dos dois lados por menos 3. Então, como é que vai ficar? Dividindo os dois membros da equação por menos 3. A velocidade é igual a menos 1/3 do logaritmo de 3BT sobre M mais E elevado a menos 3V0. Lembra daqui que é 3V0, viu? Então, pessoal, essa é a nossa função aqui da velocidade, tá? Então, guarda esse termo aí. Guarda aqui, vai ser muito importante. Então, nós já temos aqui, né, a função da velocidade, ó, que já é um termo essencial para você determinar o movimento do barco, né? Tá? Então, eu vou chamar essa equação aqui de equação 2. Pronto, o que é que eu preciso fazer agora, né? Eu preciso encontrar a função da posição. Como eu já tenho a função aqui da velocidade, que determina a velocidade, né, em relação ao tempo e em termos de V0, eu posso, então, a partir dela, encontrar a função para a posição. Não tem mais espaço para fazer aqui, né? Então, nós vamos para outra página, tá? Então, esse foi o último resultado que nós encontramos. Pessoal, a velocidade ela pode ser dada da seguinte forma, ó, dx sobre dt. Tá? Então, a velocidade pode ser dada da seguinte forma. Então, repete aqui o resto da equação. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para quando eu quis encontrar a equação do tempo. Tá? Vou multiplicar desse lado pelo termo dt. Na verdade, não é uma multiplicação em si, tá? Então, eu fico com dx igual a menos 1/3 do logaritmo natural 3bt sobre m mais E elevado a menos 3V0. Tá bem? Só que agora eu tenho um dt, né? Tem um dt bem aqui. Então, a partir de agora, nós já temos essa função, nós podemos integrar desse lado de x0 até x. E desse lado também eu vou integrar de 0 a t. Tá bem? Integrando aqui dx de x0 até x, eu vou ter o seguinte resultado aqui, ó, x menos x0. Integrando esse lado aqui, eu vou fazer ela aqui separado, tá? Depois eu volto e coloco aqui. Então, vamos fazer aqui desse lado. Então, aqui para resolver essa integral, eu vou primeiro tirar esse termo menos 1/3 daqui. Então, vai ficar o seguinte, ó, dt, né? Não esquece. Eu vou resolver ela logo, né, sem os limites de integração, depois eu coloco eles, tá? Então, para resolver essa integral, eu vou utilizar, tá, a substituição direta com esse termo aqui, ó. Então, todo esse termo eu vou chamar de u, tá? Então, u é igual
a 3bt sobre m mais e elevado a menos 3v0. Tá bem? Se u é esse termo, então du vai ser igual a quanto? O du vai ser 3b sobre m, derivando aqui, em relação a t, 3b sobre m dt. Então, du vai ser aqui. Eu derivo esse termo aqui, em relação ao tempo. Então, esse termo vai embora, porque ele não tem, não tem aqui a variável t, então ele zera. E o 3bt sobre m, só fica esse termo aqui que acompanha o t, 3b sobre m dt. Então, o que é que eu encontro? Que o dt é igual a m sobre 3b vezes du. Então, esse é o termo que eu encontro aqui. Então, pronto. Nós já podemos fazer a substituição. Então, a nossa integral vai ficar a seguinte, menos 1/3 multiplicado aqui pela integral do logaritmo. E todo esse termo eu chamei de quê? Chamei de u, Então, logaritmo de u. E o dt você vai substituir por esse termo aqui, m sobre 3b du, tá? Aqui eu vou botar entre parênteses, tá? Para ficar mais bonitinho. Esse termo aqui, m sobre 3b, ele pode sair da integral, porque ele é constante. Então, eu vou ficar aqui, a integral é igual, a menos 1/3 vezes m sobre 3b, multiplicado aqui pela integral do logaritmo de u du. Aqui esse termo vai ficar igual, 3 vezes 3 dá 9, aqui embaixo então vai ficar 9b menos m. Tá? Aqui é b. E essa integral aqui, pessoal, ela é uma integral simples, tá? Se for olhar na tabelinha, você vai ter aqui o seguinte, u vezes o logaritmo de u menos u. Pronto. Agora basta você substituir o valor de u dentro do que você encontrou. Tá? Então, a nossa integral vai ficar seguinte. A integral é igual a menos m sobre 9b multiplicado. Substituindo o valor de u, você vai ter o seguinte, certo? E todo esse valor, quais são os limites de integração? De 0 a t. Então, substituindo aqui os limites de integração, nós vamos ficar com a seguinte integral. Tá? Menos m sobre 9b multiplicado aqui, tá? Multiplicado por 3bt sobre m mais e elevado a menos 3v0. Tá? Substituir o t aqui no primeiro termo, multiplicado aqui pelo logaritmo de 3bt sobre m mais e elevado a menos 3v0 menos aquele termo ali, 3bt sobre m mais e elevado a menos 3v0. Então, essa é a substituição do primeiro limite, o t. Menos, tá? Então, o que é que você percebe? Quando você substitui por zero, esse termo aqui vai zerar, esse termo aqui também zera, e esse termo também aqui zera. Então, só vai sobrar esses termozinhos aqui, com um e. Então, vai ficar aqui. Vou fazer aqui embaixo, tá, pessoal? Então, vai ficar e elevado a menos 3v0, multiplicado aqui pelo logaritmo e elevado a menos 3v0, tá? Menos, uma coisinha que eu esqueci aqui, que aqui eu coloco entre parênteses, tá? Porque esse menos vai se distribuir. Tá? Então, lembre disso aí. Tem um parênteses bem aqui, Beleza? Então, substituindo agora, vai ficar menos e elevado a menos 3v0. Pronto, pessoal. Então, essa aqui é a nossa integral. Um resultado bem grande, mas não é tão complicado. Basta você ver, você percebe que é só uma álgebrazinha simples. Então, vamos lá substituir na nossa equação da posição. Tá bem?
Uma coisa interessante aqui é que você pode, né, o logaritmo disso aqui vai dar menos 3 vezes 0. Que isso vai embora com isso aqui, ó. Bem? Então esse é o nosso resultado. Agora eu posso colocar lá. Eu vou considerar aqui que esse x0 ele é, né, igual a 0. Considerando isso, o barco partiu da posição 0. Então nossa equação fica apenas, ó, x igual. A gente pode substituir o valor aqui da integral, tá? Vai ficar menos m sobre 9b multiplicado aí, né? Substituindo aqui a integral. Então você pega todo o resultado da integral e coloca aqui na função da posição. Eu vou repetir essa função em outra página porque já está ficando sem espaço, tá? Que ainda dá para simplificar um pouco mais essa função, tá bem? Então vamos lá. Então aqui nós temos a função, tá? Eu repeti ela aqui em um espaço maior, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Pessoal, esse menos, tá? Esse menos, se eu distribuir ele aqui dentro, eu vou ter o seguinte resultado, vai ficar menos 3bt sobre m. Esse menos com esse mais aqui também vai ficar menos, é elevado a menos 3v0. Bem? Então esse menos aqui se distribui também, ó. Fica menos é elevado a menos 3v0. Só que tem um menos aqui, não tem? Menos com menos fica mais, tá? Vezes 3v0. Menos é elevado a menos 3v0. Esse menos com esse menos também vai ficar mais, tá? Então houve uma distribuição aqui. Então, galera, ó, então fica todo esse termo aqui e a partir desse sinal fica esse termo, tá? O que é que você percebe? Que esse mais é elevado a menos 3v0 pode ser eliminado com esse aqui, ó. Que um é positivo e outro é negativo, né? Então nossa função da posição vai ficar o seguinte, ó. Menos m sobre 9b multiplicado por. Então nossa função fica dessa forma aqui, tá? Esse termo aqui veio disso aqui, ó. 3v0 vezes e elevado a menos 3v0. Tá bem? Pronto, pessoal. Encontramos a função da posição, tá? Uma função que foi complicada, né? Lembre-se que essa função da posição, ela depende de quem? Do tempo, tá? Então, qual é o próximo passo? Se você se lembrar, lá na letra B, era pedido para a gente fazer o quê? Né? Era pedido para a gente encontrar a posição em que o barco iria parar, tá? Então, como nós já temos a função da posição, que é essa que se encontra aqui, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós encontramos o tempo em que o barco para. Então, naquele instante de tempo em que ele para, obviamente vai ser onde o barco irá parar. Basta substituir aquele resultado aqui dentro. Como era aquele resultado? Era esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui ao lado, tá, pessoal? Então, eu vou colocar XP, que é, que é a posição onde o barco para. Então, vamos fazer aqui a substituição. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Pronto, então, substituindo o tempo em que o barco para, que é essa equaçãozinha aqui dentro, você tem aqui essa equação muito extensa, tá? Só que não precisa ter medo, tá? Aqui é só uma equação grande. Você pode simplificar ela bem rapidamente. Por que eu estou dizendo isso? Ó? Porque esse termo aqui, ó, é 1. Né? Aqui também vai ser 1. Que corta tudo aqui. Aqui também vai ser 1. Ó. Então, ficou uma coisa bem simples. Ó. 1 vezes esse valor vai ser ele mesmo. Então, todo esse valor aqui vai ficar 1 menos e elevado a menos 3v0 mais e elevado a menos 3v0. Então, todo esse termo aqui se torna esse. Ó. Aqui não é 1, pessoal. E aqui não é a mesma coisa? Também se torna a mesma coisa. Vai ficar o logaritmo de 1 menos e elevado a menos 3v0 mais e elevado a menos 3v0.
bem? Esse termo aqui também é 1, vai ficar só esse aqui, ó, menos 1, menos e elevado a menos 3 vezes 0. Tá? E o resto continua a mesma coisa. O que é que você percebe? Esse termo vai embora com esse, ó. Então, todo esse valor aqui é 1. Então, todo esse termo aqui, ó, é 1. Aqui, também, né, a mesma coisa lá do outro termo, ele é 1 também. Tá? Logaritmo de 1 é 0. Então, tudo isso aqui, pessoal, ó, tudo isso aqui vai ser 0. E aqui eu só faço repetir, né? Não tem mais o que fazer aqui, não. Toda a nossa equação, depois que nós substituímos o tempo, vai ficar da seguinte forma. Então, nossa posição vai ficar o seguinte, pessoal. Ó. Menos m sobre 9b vezes. Esse 1 aqui deu 1, né? E aqui deu 0, é multiplicação. Então, 1 vezes 0, esse resultado fica 0. Então, o que sobra realmente é esse termo aqui, ó. Tá? O que sobra realmente é isso. Vai ficar menos 1. Esse menos 1 fica menos 1. Esse menos com esse menos do e fica mais. É elevado a menos 3 vezes 0. Tá bem? E repete aquele termo final, né? Mais 3 vezes 0 vezes e elevado a menos 3 vezes 0. Então, essa aqui seria, né, a função da nossa posição. Eu posso ainda mandar esse menos para dentro aqui, ó. Então, ficaríamos com a seguinte equação. M sobre 9b. Colocar aqui o parênteses, vai ficar um positivo agora. Menos e elevado a menos 3 vezes 0. Menos 3 vezes 0. Vezes e elevado a menos 3 vezes 0. Então, aqui seria a posição em que o barco vai parar. Tá? Então, aqui se resolve a letra B, que é a posição em que o barco para. E aqui o tempo, né, em que o barco para. Tá? A letra A, determinar o movimento, você determinou ao encontrar a função da velocidade e ao encontrar a função da posição. Tá? Você determina o movimento a partir desses pontos. Eu vou só grifar aqui a função que nós encontramos da posição é essa, tá? Então essa aqui se encaixa na letra A, porque você determina o movimento a partir disso, né? Então está resolvida aí a questão. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.